formativas de docentes do interior paulista, a educação em Duartina e Ubirajara. Eu sou a professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, da Unesp, da Faculdade de Ciências, do Departamento de Educação de Bauru. Eu sou Marcionírio Celeste Filho, colega da professora Kobayashi, do mesmo Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. Agora nós passamos à apresentação, eu vou compartilhar com vocês, né, o trabalho que nós preparamos para que fiquem explicitadas as ações. Então, atividades formativas de docentes no interior paulista, educação em Duartina e Ubirajara, professor Márcio e a professora Maria do Carmo. A formação de equipes escolares de educação infantil e ensino fundamental, com os olhos para a Base Nacional Comum Curricular, é uma preocupação para todas as prefeituras, né, desse Brasil todo. Essas ações começaram justamente para atender às necessidades formativas desses professores de educação básica, mas como trabalhar a BNCC em uma abordagem lúdica, que foi a solicitação das prefeituras. Então, houve um pedido formal, né, justamente para que nós trabalhássemos com as equipes de professores de escolas de educação básica desses dois municípios. As ações formativas para os professores, elas atendem às ações extensionistas da universidade. Agora, nossa pergunta: como, com quem e que meios utilizar para atender a tal pedido? Nesse sentido, o que nós vamos mostrar é justamente o processo de adoção de práticas de educação remota emergencial e educação remota intencional em projetos de atividade de formação educacional para docentes desses dois municípios. Ressaltamos que a educação remota, ela ocorre justamente no momento de pandemia, de catástrofe, de alguma questão, de algum evento, de algum fato que impede todo tipo de educação presencial. Então, isso ocorreu devido às mudanças de rumo decorrentes do isolamento social para a não transmissão da Covid-19. Essa equipe que nós fizemos a formação no ano de 2018 e 2019, né? E agora eu passo a apresentar o que ocorreu com a segunda formação que nós vamos apresentar nesse evento. A busca de atendimento justamente das necessidades formativas. As temáticas necessárias e solicitadas estavam justamente no uso das tecnologias de comunicação e de informação e abordagem lúdica para o estudo, os usos da BNCC. Houve todo um empenho da equipe de alunos de pós-graduação às necessidades formativas, porque, como nós vamos verificar, foram esses professores, alunos de pós-graduação, que levaram a linha de frente da nossa formação. Ressalto ainda que 3 grupos de professores trabalharam em interação contínua durante esse tempo, né? Professores em atividade escolar de educação básica das 2 prefeituras, professores formadores, alunos de pós-graduação em educação, e também na docência da educação básica. E nós, professor Márcio e eu, professores formadores na graduação e na pós-graduação. Esse esquema é para mostrar a necessidade de uma fala que ecoe em todos os 3 grupos, de tal sorte que esses grupos estejam muito bem concatenados, as necessidades e as possibilidades. Esse é o grupo de formação de 2020 das 2 prefeituras. Essa é a nossa equipe que esteve trabalhando juntamente com o grupo. Professor Marcioniro, Fábio, Janaína, Luciana, Marcelo, Daniele, Daniel, Ana Maria, Cíntia, Aline, e esse é o nosso time, né? Os objetivos dessa formação, enquanto grande objetivo, renovar e ampliar as práticas pedagógicas dentro e fora de sala de aula, tendo por resultados efetivar a aprendizagem recíproca de alunos, professores, do corpo administrativo e sociedade, em torno dos propósitos educacionais das escolas de Duartina e Ubirajara.
apresentar, debater e ressignificar propostas pedagógicas inovadoras para a educação infantil, compreender os propósitos, exemplificar e possibilitar a utilização de tecnologias educacionais no ensino fundamental 1 e 2. Bom, nesse sentido, o histórico das atividades formativas, em parte, já foram apresentados, iniciado em 2018, 2019, e devido à solicitação, essa formação se repetiu, né, com uma formação lúdica de equipes escolares de educação infantil e fundamental da BNCC 2. A caracterização dos professores de Duartino e de Ubirajara foi o início de nós olharmos o que seria feito. Então, aqui nós temos as características dos participantes, quanto aos anos de formação e quanto aos anos de trabalho na educação, né? Agora eu passo a palavra ao professor Macioniro. Esse projeto de colaboração entre a nossa universidade e essas duas prefeituras, já de longa data, desde 2018, 2019, início de 2020, foi pensado e planejado para atividades presenciais, mas o desafio que a situação emergencial da Covid nos impôs foi não nos desmotivarmos a nossa equipe, o nosso trabalho, e adaptarmos para um padrão de educação remota que fosse colaborativo, tanto para nós quanto para a equipe de professores ligados à pós-graduação, sob nossa orientação, minha e da professora Maria do Carmo Kobayashi, para que a gente pudesse engajar os professores desses dois municípios em atividades novas, inéditas. E, portanto, nós tivemos que parar um pouco o trajeto que fazíamos desde 2018 para nos concentrarmos nesses recursos utilizados para as nossas oficinas formativas. Apresentamos recursos, então, do Google institucional, principalmente do Classroom, e treinamos com eles, com o nosso próprio grupo, o uso do Google Meet e também do Microsoft Teams, para que esses professores e futuramente os seus alunos pudessem não depender simplesmente de computadores. Utilizamos também smartphones, focamos muito nisso, no uso de celulares para essas atividades de educação remota. Não temos como detalhar todas as atividades, mas fizemos uma pesquisa no final delas para ver quais foram os resultados dessa formação. E ficamos bastante felizes, bastante satisfeitos, porque os alunos, professores de Duartini e Ubirajara, eles sentiram que a maneira de compreender nossas atividades foi fácil. Houve uma parcela bastante pequena de professores dizendo que foi difícil ou muito difícil ninguém. E os resultados, né? Se eles vão aplicar os conteúdos que aprenderam tanto nas oficinas de uso dessas tecnologias de recursos de educação remota, quanto dos conteúdos das oficinas ministradas com eles, e 60% praticamente disse que vai utilizar sim, e alguns ainda em dúvida, talvez. E aí, então, nós continuamos para ver como foi a percepção desses conteúdos aprendidos, e novamente tivemos uma recepção bastante próxima à da resposta anterior, praticamente 60 sim, e menos de 40 talvez. E para resolver, equacionar esse porquê, esse talvez, eu creio que o próximo gráfico é o mais importante. Nós utilizamos perguntas de múltipla resposta e também perguntas de resposta aberta, e estamos ainda usando ou analisando essas diversas respostas, mas aqui de maneira ainda bastante sintética, porque o tempo não nos cabe, não nos é possível, analisar que, por esse gráfico, que boa parte da a aplicação ou desenvolvimento dessas atividades com os alunos na educação básica desses dois municípios se deve à falta de infraestrutura operacional. Isso já era mais ou menos esperado, porque não é novidade para ninguém, nem nós aqui da academia, que trabalhamos com formação docente, já sabíamos que isso era o principal calcanhar de Aquiles. Mas, já que ainda verificamos que isso ocorre, é por aí que a gente tem que apontar algumas soluções. A falta de recursos por parte dos alunos é o segundo motivo de
dificuldades de aplicação do que nós trabalhamos nesses processos de educação com os professores de Duartino Birajara, e isso também não depende de nós, mas o uso e o foco nos smartphones foi proposital para ver se isso diminuía. As dificuldades do domínio técnico ficaram em terceiro lugar nessas dificuldades do uso dos conteúdos aprendidos, mas isso é possível de minorar porque essa foi a primeira vez que nós utilizamos isso e, na continuidade, gradativamente, isso vai ser minorado. E alguns responderam de maneira bastante feliz, não tinham nenhuma dificuldade. Mas, encaminhando para as considerações finais, nos deixou muito satisfeitos o aceite dessa parceria dos professores da educação básica desses dois municípios para fazer essa adequação de uma atividade de educação presencial para uma educação remota. Os desafios também foram razoavelmente, não mais do que razoavelmente equacionados, tanto por parte de nós, professores orientadores dos professores que trabalharam com esses professores, quanto por nossa equipe, quanto pelos próprios professores. E esses desafios impulsionaram o uso das tecnologias inovadoras para as atividades educacionais, que é um caminho sem volta, como todo mundo sabemos, quer tenhamos ou não a continuidade da pandemia, isso é algo que não podemos evitar e que contribui para o aperfeiçoamento, não substitui a atividade presencial, mas que contribui significativamente. E que a pandemia, ela foi um desafio que nos fez adequar os nossos objetivos nessas atividades. Eu e a professora Maria do Carmo Kobayashi queremos muito agradecer a vocês que nos escutarem aqui. Professora, se puder também agradecer. Muito obrigada, nós agradecemos pela participação num evento de tamanha repercussão. Muito obrigada.